E aí galera, tudo beleza? Eu tô passando aqui só pra avisar você e te convidar pra dar aquela conferida básica no Lagoa TV Oficial com 2 Fs no YouTube, se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola no município de Lagoa Vermelha e também na região. Esperamos lá! Pessoal, tudo bem? Quer ficar por dentro de todas as novidades da nossa cidade? Segue lá a página do Instagram da Lagoa TV, Lagoa TV Oficial. Até mais! Beleza, galera? Eu tô passando aqui para convidar vocês também a acessarem o nosso site lagoatv.com.br e baixar o nosso aplicativo no seu smartphone e assim você ficar por dentro de tudo que acontece em nossa cidade e região na palma da sua mão. Vem junto! E curta e siga o Face da Lagoa TV, compartilhando as matérias e participando de tudo que é relevante para nossa comunidade. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Bom dia a todos que nos assistem neste domingo, 9h10, né, da manhã, cedinho. E hoje nós vamos falar um pouco da questão da comunicação, nessa evolução, né, que nesses últimos 10 anos deu uma virada aí, onde a internet fez ela não pediu licença, né, ela foi entrando nas nossas vidas e nos colocou em um outro patamar, né, de relacionamento, de olhar a forma como a gente hoje vem se direcionando para as pessoas, né? Há um tempo atrás, a questão do ser, do ter, parece que era um motivo maior dos nossos questionamentos. Hoje entra a questão do como eu sou percebido, né? E esse ser percebido vem através dos likes, né, nas nossas mídias sociais, e como estamos sendo vistos, se temos ressonância ou não, né, das coisas que nós postamos nos nossos vídeos, o que antigamente nós não tínhamos esse retorno, né, eram as fotografias, eram filmes de uma forma não tão no momento, né, eram coisas que eram filmadas e eu hoje tenho uma rapidez de acesso, né? O smartphone, por exemplo, nos comunica numa conversa momentânea, né? A gente acessa o smartphone e já temos esse retorno com as pessoas que nós queremos nos comunicar, enfim, né? Também a questão dos robôs, né? Cada vez mais inteligentes, como a gente costuma falar dentro da inteligência artificial, e aí muitas vezes até, claro que eles vêm para nos ajudar, né?
mas nos assustando também. E a questão dos computadores parece, dentro dessa questão da inteligência artificial, de que conseguem até captar o que a gente pensa, o que a gente sente. E para isso eu convidei duas pessoas especiais aqui, né? A Nátila Carvalho, que é publicitária na empresa Miagro, e o Luiz Otávio Montemeso Ribeiro, que é advogado, para nos ajudar também a pensar e a nos informar a legislação, como é que anda em função desses assuntos, né? Eu queria já de antemão, então, agradecer muito a presença nesse domingo de manhã cedinho aqui, né? Bom, num primeiro momento eu queria então começar dizendo para vocês que quando eu penso na influência das mídias sociais no mercado de trabalho, eu também não tenho como deixar de pensar o que anda acontecendo na educação, no trabalho, na informação. E um dado recente do IBGE me fez pensar sobre o quanto que as pessoas estão lendo menos, né? Jornais, revistas, e de alguma forma isso vai afetar, né, a forma como eu também divulgo o trabalho, divulgo a informação através do marketing digital, né, que sabemos que é uma das formas mais diretas hoje e de mais comunicação, né? Como é que vocês veem isto nas experiências de vocês em relação a me parece que numa cidade menor, né, como Lagoa e a região aqui, ainda tem uma certa resistência a usar o marketing digital. Isso é uma percepção minha ou no olhar, nas experiências de vocês também isso acontece? Queria começar por ti, né? Bom dia, então, Cristina, Luiz Otávio e a todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse momento. Sim, eu vejo que ainda tem uma certa resistência nas cidades menores, principalmente com pessoas mais velhas, em função de ser uma cidade mais conservacionista. Eles têm esse modo de agir ainda. Então acaba que isso vai dificultando. Mas eu percebo também que as pessoas mais novas, elas já estão começando a entender como é importante e utilizar de forma útil a internet nos dias de hoje, principalmente as novas pessoas que estão surgindo da nossa nova geração, né? Comparado, por exemplo, às cidades maiores, como capitais, Porto Alegre, onde tudo acontece, eu acho que futuramente a gente vai conseguir acompanhar, mas hoje ainda tem essa resistência, né? Porque eu acho que é um modelo de pensar do pessoal mais antigo. Exatamente. Que não tinha realmente essa identificação com a tecnologia que o pessoal jovem tem, né? Exatamente. E na tua experiência, Luiz Otávio, assim, como é que tu trabalha com o teu próprio escritório, né? Um pouco mais sozinho, como é que tu pensa, como é que tu enxerga essa divulgação do teu trabalho, o que as pessoas te trazem, o que tu tem assim de um olhar sobre o marketing digital? Bom, primeiramente, bom dia, Cristina, bom dia, Nátila, bom dia a todos. Bom, já na área jurídica, na área da advocacia, a gente tem uma legislação específica, né, quanto ao marketing do advogado, que tem que seguir algumas regras, de certa maneira, rígidas, né? Então a gente pode fazer até uma propaganda, só que ela não pode ser muito invasiva, assim, tu não pode vender muito a tua imagem, o teu escritório, porque isso tem algumas regras. Mas, claro que com mídias digitais, Facebook, WhatsApp, enfim, você acaba mostrando alguma coisa, e isso é muito importante, até, de certa maneira, desafiador, né? Você vai mostrar que frequenta alguns cursos, alguns congressos, enfim, até para mostrar que você está atualizado, né? E quanto aos outros produtos, já, assim, falando do interior, eu penso que é um desafio também para os comerciantes que aqui em Lagoa ou nas cidades menores a gente está acostumado, o boca a boca, né, como a gente fala, conhecer o dono, conhecer a família, né, dos proprietários, e aí você pegar o celular e procurar as propagandas ou esperar que venham já ter que mudar um hábito, né. Que muitas vezes eram entregues aqueles
tabloides, né, e mais no varejo, mais no comércio se usava isto, mas eu acho que essa preocupação ética, né, e não é só com o direito, mas algumas profissões têm essa limitação que a gente já traz de formação de base, mas é como tu diz, né, como é que eu vou também informar para as pessoas uma qualificação que eu fiz, um direcionamento que eu dou para o meu trabalho, de uma forma ética, sim, né? Eu acho que isto também, às vezes, a gente tem que buscar ver de uma forma diferente, mudar também o modo de pensar de algumas categorias, de alguns segmentos, né, de trabalho que parece que ficam ainda um pouco mais rígidos em relação a isso. Né? Bom, eu queria também saber, principalmente de ti, né, Nátila, a gente sabe que um dos canais mais importantes do marketing digital são as mídias sociais, né? Existe uma diferença entre mídia social e rede social? E também eu queria entender, assim, uma outra pergunta também, assim, mais direcionada para ti, em relação a quando tu publica alguma coisa, quando tu está preocupado em fazer uma mídia, né, uma divulgação, uma propaganda, o que mais sensibiliza o cliente? Sim, na minha opinião, existe sim diferença entre redes sociais e mídias sociais. Ainda muitos profissionais, eles costumam não fazer essa diferença, mas existe sim e é bom você falar ela de forma correta, até para o teu cliente e o consumidor entender o que você está querendo abordar naquele momento. Então, as redes sociais, elas são feitas para pessoas que buscam informação e que buscam uma forma de relacionamento, ou seja, com empresas, pessoas, elas estão ali para formar relacionamento. E empresas, marcas que hoje estão dentro das redes sociais, elas estão ali justamente para satisfazer isso nas pessoas, levar essa informação que elas estão buscando e ter essa troca de relacionamento, que seria o engajamento. Só que dentro das mídias sociais é um pouquinho diferente. Eles podem usar as redes sociais, que são as plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, só que eles querem publicar a nível de massa. Por exemplo, eles querem publicar para o Brasil inteiro, eles não querem um retorno do público. Então, redes sociais a gente utiliza quando a gente faz conteúdo querendo gerar um engajamento com o nosso público. Então eu tenho um retorno, eu tenho uma troca com o meu cliente. Exatamente. E dentro da questão da mídia, eu tenho uma abrangência maior, mas eu comunico mais sem esse retorno tão imediato. Exatamente. Mídias sociais você quer comunicar para uma quantidade grande de pessoas sem ter retorno. E redes sociais você leva informação para ela e acaba gerando relacionamento, que é o que as empresas hoje querem buscar, né? E sobre os conteúdos que sensibilizam as pessoas hoje nas redes sociais, eu estou falando bastante em cliente porque nós queremos... Mas eu acho que é o nosso foco mesmo, né? É o nosso foco principal, né? Hoje em dia, então, imagine que uma pessoa, nós mesmos pegamos o celular no nosso tempo corrido e a gente rola o feed numa velocidade muito rápida. Então, tem que ter alguma coisa ali que realmente te chame a atenção para você parar e olhar. Então, geralmente as pessoas, elas acabam utilizando uma foto bem forte ou cores mais vivas, chamativas, que isso te cause um certo impacto e você pare ali. Só que para ela acabar lendo o teu conteúdo, o anúncio tem que estar bem projetado. Geralmente, é indicado colocar os benefícios do que você está propondo ali, que aí a pessoa vai se interessar e vai acabar lendo o que você propôs. Outra coisa que eu percebo é que as pessoas acabam replicando muitos conteúdos de outras pessoas e isso não gera engajamento, porque você só está falando o que o outro falou. Então tem que tentar levar coisas novas e coisas que estão dentro do teu trabalho. Produzir conteúdos dos teus próprios produtos. Que tem uma identidade, então. Exatamente. Né? Isso vai te dar um pouco mais de serviço, com certeza, mas é o que vai te trazer um determinado
retorno. Para isso, eu indico fazer um cronograma de marketing e que você vai conseguir se organizar dentro dele e até mesmo o público fora vai perceber que você tem dia, tem hora para postar esses conteúdos e vai começar a te acompanhar e engajar contigo na tua ideia. Outra coisa que é fundamental é você ficar presente pelo menos uma hora e pouquinho depois que você publica alguma coisa nas redes sociais. Tu não pode simplesmente publicar e ir embora. Tu tem que ficar ali. Quem trabalha com isso é obrigatório, assim. Porque é nesse momento que as pessoas elas vão curtir a tua publicação, vão te fazer perguntas dali mesmo na descrição, ou vão te chamar no Messenger para um bate-papo, e você tem que estar presente para responder. Porque é como se você estivesse numa loja física. Você entra numa loja, vai escolher uma blusa, por exemplo. Tu vai pedir para a vendedora, que valor é essa blusa? Que cores ela tem? E tu quer a resposta já. E aí tu leva a blusa, né? Nas redes sociais é a mesma coisa. Só que é online, é virtual esse processo. Só que é essa resposta que vai fazer com que o cliente vá até a loja mais tarde, procure aquele produto e acabe tendo o ato de compra. Hoje em dia também é utilizado bastante a questão de vídeos. As pessoas elas estão utilizando vídeos porque está causando uma certa interação com o público. Contudo, algumas marcas ainda elas querem se divulgar nesses vídeos e não divulgar os seus produtos. E isso acaba gerando um certo conflito. Porque se a pessoa, elas têm que entender que se a pessoa está ali dentro do teu perfil, é porque ela já te conhece. Então, tu não precisa ficar se apresentando a todo momento. Tu pode fazer um vídeo e assinar com a tua marca no final, não colocar no início. E, no máximo, 30 segundos. E nos primeiros de 3 a 5 segundos, tu tem que tentar fazer alguma coisa que chame a atenção de fato deles para eles continuarem assistindo o resto. Senão acaba que... Bom, a gente está tendo uma aula, né? Foi uma aula de marketing digital, de influência, de escolha de conteúdo, o marketing de conteúdo que a gente fala muito hoje. E eu gostaria de pedir um vídeo. Antes do vídeo, nós vamos fazer um intervalinho, rapidinho, e depois eu já queria começar pelo vídeo para a gente continuar falando sobre isso. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Bom, então eu queria começar já pedindo o vídeo, né, que eu selecionei, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos nos propondo a discutir e a refletir aqui juntos hoje. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de redes sociais, ficou quase impossível não se comunicar por meio de celulares, computadores ou tablets. E isso acontece inclusive no ambiente de trabalho. Mas será que o empregador pode estipular um limite para o uso dessas redes para que a produtividade do empregado não seja afetada? Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que também vai mostrar como se manter conectado sem que isso prejudique a carreira profissional. Já faz parte do cotidiano de muita gente. As pessoas quase não se desconectam das redes sociais. E elas estão aí para agradar aos mais diversos gostos. Tem página para quem gosta de fotografia, como é o caso do Instagram. Já o Facebook te deixa conectado aos amigos e conhecidos, além de ter páginas sobre os mais variados temas. O Twitter te deixa informado de tudo que acontece no mundo. Isso sem falar nas ferramentas sociais voltadas ao mercado de trabalho, como, por exemplo, o LinkedIn. Enfim, existe uma lista extensa de sites que te deixam sempre conectado. Mas, e no ambiente de trabalho? Você acha que acessar essas páginas pode atrapalhar o rendimento profissional? No ambiente de trabalho atrapalha sim.
que acaba você ficando sem atenção, né? Dando mais atenção ao aparelho do que o serviço que você tem que fazer. No meu trabalho, eu costumo sempre manter aquele horário de celular, né? Horário do almoço, porque a gente tem que ter um intervalo. Não pode ficar o tempo todo no celular. Eu já lidei com essas situações. E eu aprendi que no momento do trabalho, no momento que está até mesmo dirigindo, você tem que esquecer o celular. É preciso ficar atento com toda essa enxurrada de sites e saber controlar a vontade de estar sempre online. Esse professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília esclarece que o poder exercido pelas redes sociais na vida de cada um de nós está baseado na produção de conteúdos, o que coloca as pessoas em um estado permanente de curiosidade e diálogo, mas que tudo em excesso acaba virando um problema. Por causa desses fatores todos, elas provocam dependência, elas geram um comportamento aditivo, né, relacionado com essa busca constante por informação, por comunicação e por expressão. No ambiente de trabalho, até que ponto o uso de celulares ou computadores corporativos para acessos às redes sociais é considerado saudável? O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, explica que hoje a legislação trabalhista prevê nos artigos 2º e 4º que o tempo à disposição do empregador ocorre quando o trabalhador está aguardando ou executando ordens, ou seja, a empresa pode restringir o acesso às redes sociais em horário de trabalho. Quando o empregado começa a trabalhar numa empresa, ele coloca à disposição o seu tempo. E quando ele está numa rede social, ele está desvirtuando aquele momento que ele deveria estar prestando serviços ao empregador. Claro que isso não é algo medido em todos os momentos, né? Claro que se não houver nenhuma dificuldade ou nenhum prejuízo à produtividade, dependendo do caso, conversando-se com o empregador, isso pode ser esclarecido ou deixado de uma forma mais maleável. Ainda de acordo com o ministro, em alguns casos, burlar as normas em relação à proibição de acesso das redes pode causar até uma demissão por justa causa. O ministro afirma que cabe ao trabalhador ter o bom senso enquanto estiver executando as tarefas diárias. As empresas podem, por exemplo, monitorar os acessos feitos pelos empregados por meio dos computadores e rede disponibilizados pela empregadora, inclusive os e-mails corporativos. Nós também não estamos pregando aqui que se peguem todos os celulares de todo mundo. Hoje o mundo não é mais assim. E é importante, muitas das vezes, nós conseguimos, até no Google, acessar algo que vai nos auxiliar no trabalho. Nós temos que ter algo ponderado, né? Quando nós criamos uma situação em que o empregado ele está o tempo todo na rede social e não produz nada, nós vamos ver que ele está às vezes chegando às 7 horas da manhã, saindo às 19 horas, com 1 hora de intervalo, e ele produziu 1 hora de trabalho para o empregador. Por isso que cabe ao empregador, sim, verificar, olha, durante um certo tempo, para que você está utilizando. Agora, se a pessoa ficar o tempo todo nas redes sociais, a produtividade não vai existir e aí ele pode se valer dos instrumentos que a CLT coloca, como suspensão e até uma eventual dispensa por justa causa em caso de reiteração da atividade em que ele está o tempo todo nas redes sociais. Caroline é um exemplo do que pode acontecer caso o empregado não cumpra as normas de uso do aparelho no trabalho. Ela trabalhou por 1 ano e 9 meses em uma loja de produtos naturais. Durante o expediente, era impedida de ficar com o aparelho enquanto atendia os clientes. Segundo ela, o gerente obrigava os empregados a deixarem o aparelho em uma caixa. A partir do momento que a gente chegava na loja, batia o ponto, colocava o celular nas mãos dele, e ele colocava numa caixinha que ficava ao lado do computador. E aí a gente não podia mexer enquanto não fosse o horário de almoço. A gente só pegava no horário de almoço ou caso de urgência para ligar para alguém. Tinha que ser muito urgente mesmo. Quem também já trabalhou em uma empresa que não permitia o acesso às redes sociais pelos empregados em horário de expediente foi o Giancarlo.
O peruano, que mora no Brasil há mais de 10 anos, trabalhava em uma empresa de telemarketing e já presenciou casos em que os colegas foram advertidos por causa de acessos às redes sociais. Já vi gente tomar advertência, já vi gente pedir para parar e para levantar. Não vi uma suspensão, mas sei que já aconteceu. Tem que ter uma noção, porque senão você não faz o trabalho para o qual você foi contratado. Cada empresa pode adotar determinada conduta em relação ao uso das redes sociais em horário de trabalho. Atualmente, no Brasil, não existe uma lei que regulamente ou restrinja o acesso das redes sociais durante o expediente. Tem trabalhador que consegue dividir o tempo à disposição da empresa, exercendo as funções e acessando as redes sociais ao mesmo tempo. A Larissa, por exemplo, trabalha em uma clínica odontológica. Além de acessar as redes sociais pessoais, ela é responsável também por gerir as páginas da empresa, ou seja, está o tempo todo conectada. Ela garante que durante o expediente deixa de lado as redes particulares, mesmo tendo aquela vontade de acessar as páginas. Eu consigo controlar bastante, sempre consegui controlar, mas tem vontade, né? Sempre tem vontade de ir lá rapidinho ver se tem alguma notificação. Mas a gente tem que saber controlar, tem que usar muito do bom senso mesmo. O uso das redes sociais é liberado na empresa da Larissa. A medida visa dar mais liberdade aos empregados, servindo de incentivo para uma melhora na produtividade. A gente não tem restrição, nem computador, nem dispositivo móvel, né? A gente não tem aqueles bloqueios que algumas empresas têm. Porque a gente também trabalha com redes sociais, a gente divulga o nosso trabalho nas redes, então a gente quer que as nossas funcionárias também estejam meio que antenadas, né, nessa questão do que está acontecendo ali na internet, para que elas consigam aplicar no nosso dia a dia mesmo, né, clínico, enfim, a gente usa a favor as redes sociais para o nosso benefício também. Em relação à vida pessoal, né, então mexer nas redes sociais para acertar as coisas pessoais delas, também a gente não tem restrição, desde que, claro, não atrapalhe as atividades normais, né, corriqueiras ali da organização de consultório. A gente percebe as diferenças, né, das pessoas nas suas características de personalidade, de formação, de criação, e o quanto é difícil esse comportamento muitas vezes aditivo, compulsivo, né? E como é que nós vamos lidar com isso enquanto gestores, enquanto colaboradores dentro do mercado de trabalho? Então eu queria que vocês me dissessem assim, se a gente tem informação de que grandes empresas, startups já liberam o uso, né? Liberado totalmente o uso e deixam, vamos dizer, na consciência do colaborador esse uso das mídias sociais. E como seria, também queria perguntar mais para ti, né, Luiz Otávio, como é que ficaria essa questão quando a gente vê no vídeo em relação a uma suspensão, em relação a até uma justa causa, né? Como é que fica na visão de vocês esse controle e por que será que tem essa mudança cultural de grandes empresas, né, startups mais inovadoras para empresas talvez menores e mais tradicionais? Na verdade, eu acho que passa primeiro por uma espécie de filtro de qual que é o fim dessa empresa ou desse comércio, dessa indústria, para você conseguir medir, de repente, a produtividade de cada funcionário. Então, por exemplo, vamos falar de uma indústria. Numa indústria onde você tem que estar o tempo inteiro ali movimentando as mãos, trabalhando, montando algumas coisas. Uma atenção mais concentrada, atenção focada, até o uso de redes sociais ou de aparelhos, enfim, eu acredito que tem que ser restringido, né? Até para não causar algum acidente, a produtividade, enfim. E só que a gente busca um equilíbrio, né? No momento que você vai contratar o funcionário, o ideal é você explicar bem certinho como funcionam as regras daquela determinada empresa, para que o trabalhador saiba aonde está interagindo, enfim. E claro, o caso das grandes startups agora é uma questão daí que acho que o fim delas é outro, né? Elas buscam essa conectividade, vamos falar assim, né? Então, de repente, por isso que é mais permitido ou não. E o que a gente também sugere para alguns clientes, enfim, para todos. O funcionário descumpriu alguma regra, cada empresa tem as suas regras, né? Ele vai ter uma advertência verbal, depois vai ter uma advertência por escrito, se ele for reincidente, e em algum caso mais grave pode ser até suspenso.
com a suspensão, né, dependendo do caso, você pode progredir para uma justa causa. Na verdade, a legislação trabalhista permite isso, né? Mas isso está dentro do poder diretivo da empresa. A empresa tem esse poder legal de gerir o seu negócio com as suas regras, né? Então... Ótimo. E Nátila, assim, será que tem uma diferença startups hoje com essa conectividade toda, também com o pensamento das pessoas, com essa nova maneira, né, de relacionamento, de estar realmente enxergando o quanto que as pessoas precisam desse retorno do olhar do outro, querendo reconhecimento e achando que esta é uma grande saída para realmente divulgar o seu trabalho, o seu negócio, né? Com certeza. Eu concordo com o que o Luiz Otávio falou. Tem serviços e serviços, né? Inclusive, eu conheço algumas empresas que hoje não deixam os funcionários fazerem uso do celular e das próprias redes sociais. Mas eu acredito que dentro de um escritório, por exemplo, é sim importante você utilizar, não vejo problema, claro que de uma maneira adequada, afinal você está ali sendo pago para realizar determinadas tarefas dentro de um período. Mas se você souber adequar isso dentro do teu serviço e que não vá afetar ele, ok, eu acho que é viável, até porque tem algumas empresas que ainda enxergam as redes sociais e a internet como uma ameaça. E não é por aí. Eu acho que se as pessoas usarem ela de forma adequada, vão acabar percebendo que podem trazer coisas novas para dentro do seu escritório, para sua marca, enfim. Só que elas, até como na reportagem falou, elas têm que saber fazer o uso disso. E tem pessoas que ainda não são evoluídas a ponto de ter um autocontrole. Um autocontrole, né? Que é esse Exato. comportamento mais compulsivo que é inerente, né, à questão da pessoa, daí ela realmente vai ter que buscar a sua ajuda, o seu entendimento pessoal, né? Exato. Às vezes fica muito no colo da empresa ter que dar conta disso. E aí eu acho que o Luiz Otávio trouxe de uma forma muito, muito clara, né, o contrato que tem que ser feito também. Então, também o que não está contratado, dito, mostrado o que está valendo, né, dentro daquela empresa, depois é mais difícil de ser cobrado, né? Exatamente. Eu queria pedir mais um intervalinho e a gente retorna. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Eu queria perguntar para ti, Luiz Otávio, em qual legislação as empresas hoje podem ou não, né, se proteger em relação a essa exposição, né, que as informações que as pessoas acabam vinculando através das redes sociais? Então, em relação à legislação, especificamente a gente aqui no Brasil, enfim, ainda ela não está muito bem desenvolvida, né, de certa maneira. Mas assim, pegando uma ordem cronológica, começou assim a lei mais conhecida com a lei de crimes virtuais, né, que é uma lei que veio, que é um caso famoso que vazou algumas imagens, enfim, de um celular ou de um computador da Carolina Dickmann na época, e aí passou pelo marco civil da internet, né, e recentemente agora, em 2018, foi aprovada uma lei que vai começar a valer em 2020, que é a Lei de Proteção Geral dos Dados virtuais, né? Então, com toda essa lei, junto com a lei trabalhista, as empresas conseguem se proteger sim, só que como isso tudo é muito recente, de certa maneira é difícil você provar e buscar quem é aquela pessoa que está, por exemplo, denegrindo a imagem da empresa ou vazando alguns dados. A empresa tem que tomar algumas atitudes, como restringir o uso de aparelhos dentro do seu estabelecimento, monitorar o uso desses aparelhos, porque a empresa pode fornecer
né? O celular, o computador, o e-mail corporativo, então ela pode monitorar isso. E se alguma coisa acontecer, tem que agir de uma maneira muito rápida, porque a gente sabe que a notícia, a fake news, ou enfim, alguma coisa que está na internet, ela, a cada segundo que ela está ali, ela está causando um prejuízo para aquela empresa ou para aquela pessoa, enfim. Então tem que ser feito tudo isso de uma maneira muito ágil, né? E o que a gente fica seguro, de certa maneira, é que se a gente não localizar ou não comprovar quem que está fazendo aquela determinada atitude, você ingressa contra o fornecedor da propaganda, enfim, para ele retirar do ar. Então esse é o caminho mais rápido, né? E caso ele assim não o faça, tem as multas. E quando dói no bolso, a gente costuma cumprir. Ter né, um o pouco que mais de manda, cuidado, exatamente. né? Eu tenho um vídeo que eu selecionei agora que traz um pouco essa invasão de privacidade, né? Que quebra um pouco a questão das políticas de privacidade que as empresas tentam se proteger através daí. Sim. Né? All right, let's check out my new requests. You're okay. Oh, you look good. I gotta have you. Oh, you're fantastic. All right, and this last guy, I don't remember you, but I'll add you anyway. All right, so I've got a bunch of project managers, a few marketing managers, and one account director. And my network is growing like crazy. Soon, my career is gonna take off. What, you don't believe me? All right, check this out. Do you know who Ron Ferguson is? He added me to his network. Think about it. I'm Rick Ferguson. No relation to Ron. And certainly no relation to this guy. He's a criminal hiding behind a fake profile to collect valuable information. This is Dave. You may have noticed he's really happy to extend his social network. He's reckless though. He accepts almost every invitation, including Ron's fake one. This is pretty basic stuff. Anyone can do it. Ron's looking through Dave's posts, comments, and photos. You can see where he went to school and who with, who he socializes with, what he does in his free time, even what projects he's working on. Dave's profile is an open book. Ron can see whatever he needs and use it to his advantage. Dave is an attacker's dream. He's almost addicted to sharing every detail of his life with hundreds of strangers. Sound like anyone you know? We all use social networks, and if you're careless, it becomes very easy to gather this much data. Dave might think it's fun sharing everything that he does, but to people like Ron, it's a golden opportunity. They take advantage of your oversharing, and before you know it, they have access to your entire life. And even though you're giving it away for free, you may well end up paying for it. Ron gathers intelligence on an organization through its employees and uses it to his advantage. Right now he's writing an email to Dave's boss with a very interesting proposition. A simple online search has also turned up documents which reveal exactly which version of Office software the target organization is using. Embedding malicious code in his fake spreadsheet is the work of seconds. In fact, there's an app for that. You might think this kind of thing only happens in films. But in reality, most attacks use social engineering, creating a credible pretext to fool the victim into doing something unwise. A momentary lapse of judgment, and Ron has the access that he needed. He moves carefully through the network, searching for more systems and data. This won't be a quick hack. Ron wants long-term access to sensitive data that he can sell on the criminal underground. Maybe it's a credit card database. Maybe it's a project in which the company has heavily invested. In the end, it doesn't matter. What matters is that it could have been prevented.
Unfortunately for Dave, the investigation discovered his social media posts and followed the trail of evidence that led to the breach. Remember, you're just as responsible for the security of your company's data as you are for your own. Building your social network can of course be valuable, but don't connect with just anyone. Think twice before you post. If you wouldn't be happy shouting it in the middle of a crowded street, then don't post it online. Nesse vídeo a gente viu o desfecho bem trágico até, né? Inicialmente o colaborador tinha todo um desejo, né, de mostrar e de usar para o bem do próprio negócio aquela rede de relacionamentos, né, que ele estava conquistando, o número de seguidores, de compartilhamentos que ele acabava fazendo e que parecia muito positivo para ele, talvez para o gestor dele também. Mas vimos que tem risco aí. E dentro disto, né, quando eu acesso um site, eu particularmente fico muito intrigada, né? Esses dias eu estava querendo algumas informações sobre uma academia, né? Bom, deixa eu ver onde é que tem Pilates aqui, e depois larguei aquilo, não resolvi fazer aquilo naquela hora. À noite, quando fui acessar uma mídia, uma rede social, né, eu vi que já entravam o tempo inteiro propagandas de academias, como se tivesse capturado o meu pensamento, né, focado inclusive em Pilates, que era o meu interesse lá pela manhã. E esta é uma preocupação, né, que eu acho que a gente deve ter nessa questão. Como é que isso funciona, Nátila? E como é que também a gente poderia se prevenir um pouco quanto a isso, se existe isso, né? E isso é permitido ser feito, né? Então eu queria começar por ti, Nátila. Sim, isso que aconteceu contigo é em função de banco de dados, que a gente chama. A partir do momento que as pessoas elas abrem uma conta no Facebook ou atualizam o próprio celular, os aplicativos, sempre mostra no final um termo que tu tem que aceitar. E geralmente as pessoas acabam botando na opção sim, li todos e aceito. Então são esses termos, dentro desses termos tem algumas cláusulas que pedem para ter todas as nossas informações e usar elas dentro da internet. Então, tudo que a gente for acessando no nosso computador, no nosso celular, vai formando uma historinha sobre a nossa vida e vai formar a nossa personalidade. E essa é até através da inteligência artificial que isso se dá. Quando a gente vai procurar, por exemplo, um tênis em determinado site, depois que você for acessar qualquer outra rede ou simplesmente navegar na internet, através desses bancos de dados que eles capturaram e tiveram a nossa liberdade para usar, eles vão começar a nos perseguir e ficar mandando banners ou pop-ups para ver se a gente vai ir comprar. O problema é que isso ainda não é bem desenvolvido. E às vezes a gente já resolveu o nosso problema e ele continua nos perseguindo. Até num futuro próximo, isso vai terminar. Eles vão continuar nos seguindo, mas a partir do momento que a gente resolver a nossa necessidade, eles também vão parar de nos perseguir. Só que sempre vai ter alguma coisa atrás da gente, porque afinal a gente vai deixando rastros aonde a gente vai passando, né? Então, Luiz Otávio, isso que a gente acaba não tendo todo o cuidado, né, de quando nos pedem essa autorização, a gente deveria, na tua visão, nós deveríamos ter mais cuidado? Existe uma outra forma de eu me prevenir com isso? Exatamente. Na verdade, a gente está um pouco desprotegido, vamos dizer assim. Esse marco civil da internet que surgiu em 2014 no Brasil, até ele foi muito... Ele é muito bem visto no mundo todo, porque não deixa de ser uma iniciativa única no mundo, né? Só que agora tem essas situações, por exemplo, de proteção de dados, que essa legislação não previu na época, né? Então, justamente com isso vem a legislação nova, que foi aprovada em 2018 e entrará em vigor em 2020, que quando você acessa esses sites ou faz esses cadastros, você tem que ver, de certa maneira, uns dizeres padrão,
que você não lê, são muitas palavras, às vezes pequenas, e você aperta assim, né? E agora, então, com essa regulamentação, as empresas vão ter que fazer essas chamadas muito objetivas e claras, para a pessoa que está fazendo o cadastro saber aonde que seus dados vão parar, né? Essa é a intenção, pelo menos, e, de certa maneira, proibir isso. Agora, eu não acredito que na prática isso vai acontecer. Então, na verdade, cada um vai ter que cuidar de si, vai ter que, de repente, não fazer tantos cadastros, ficar sempre de olho, né? Então, tem que ficar mais atento site que mesmo. Você vai entrar, onde que se você é mais vai comprar, confiável exatamente. ou não, ver o que realmente é dito daquele site. Uma coisa interessante até é que esse Marco Civil da Internet, ele na verdade, ele foi aprovado mesmo quando surgiu algumas notícias que os Estados Unidos estariam espionando o Brasil. Então, foi aí que o governo se preocupou em fazer uma legislação específica, entende? Vejo como é interessante, já começou com alguma espécie de espionagem. Mas, na prática, isso a gente ainda vai demorar para ver isso funcionar. Essa que é a verdade. E eu queria fazer também, então, para vocês uma última pergunta que vem ao encontro das tendências das mídias sociais, né? Mas focando realmente no ambiente de trabalho. Qual vai ser a tendência dessa forma de se relacionar dentro das empresas a um curto espaço de tempo aí? De se relacionar... pelas mídias, né? Porque, na verdade, a gente sabe que hoje, por exemplo, Facebook Negócios, eu já estou utilizando o Messenger. Eu já tenho um canal focado para a empresa. Eu posso me comunicar com clientes e os relacionamentos também podem acontecer dentro do Facebook. Isso será uma tendência de fusão de várias mídias, na opinião de vocês? Com certeza. Na verdade já é, né? Já funciona assim. E principalmente acho que em cidades grandes ou empresas grandes é tudo muito impessoal, né? De certa maneira até nos causa alguma preocupação, que você não tem mais o relacionamento assim, cara a cara, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso de alguma maneira perde confiança também, né? Mas eu acho que é uma tendência. Com certeza a empresa que não se enquadrar nisso está fora do mercado. As mídias estarem mais conjuntas. Né? E na verdade isso só tem a aumentar através da inteligência artificial. Hoje em dia até algumas marcas, quando tu entra no perfil delas, já tem os chatbots que a gente fala, que são os robozinhos que conversam contigo. Eles ainda não são tão evoluídos, mas eles tendem a evoluir cada vez mais e vai acabar ficando só eles no comando. Isso também acaba entrando dentro de um assunto que é a realidade virtual, a realidade aumentada que a gente fala, que no futuro as pessoas estão estudando para que, por exemplo, tu queira comprar uma determinada roupa, você vai acessar isso na internet e você vai conseguir se enxergar com aquela roupa, tu não vai ficar pensando, será que vai dar certo ou não, tu vai poder provar ela. Igual dentro da tua casa, tu vai querer mobiliar, trocar de cor, tu vai poder entrar num ambiente virtual onde tu vai enxergar a tua casa inteira projetada e como que vai ficar esses objetos dentro dela. Os próprios eletrodomésticos, né, eles já estão cada vez mais evoluídos. Hoje em dia a gente já tem a nossa televisão que está vindo com a internet, a gente tem essa opção de escolha. Outros também vão acabar aderindo para esse mesmo lado e, inclusive, o carro é uma opção que no futuro o nosso GPS ele vai estar bem evoluído a ponto de não precisar mais nem de motorista, né? Então tudo isso... Vamos enxergar os carros sendo dirigidos sem motorista. Exatamente. Essa é uma tendência, né? Bom, eu queria agradecer muito assim, a clareza, né, a disponibilidade, a apropriação de conteúdo mesmo, né, da bagagem de vocês, das experiências de vocês,
por estar compartilhando aqui, né? Eu acho que teria muito mais coisas que a gente gostaria de abordar. Eu acho que fica, além do agradecimento, fica o cuidado das pessoas, porque nem tudo são só coisas boas, né? Quando tu fala assim de poder já se imaginar com a roupa, de imaginar dentro de uma casa, como é que vai ficar os móveis mesmo antes de serem comprados, né? A tecnologia avançando nesse sentido, também tem o risco, né, da invasão disso não ser usado para o bem, né, do consumidor. Então, acho que cada vez mais as pessoas têm que se preocupar com essa questão da ética, com usarem vamos dizer, a tecnologia com um cuidado não só para o negócio, porque é combinado ou porque é uma política da empresa, mas também como cuidando da sua própria vida, né? Da sua própria responsabilidade, como se estivesse realmente dando conta das suas questões básicas de vida, de todas as suas informações que muitas vezes a gente não gostaria realmente que fosse compartilhado, né? Mais uma vez, muito obrigada para vocês. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Tem um próximo, pode ter repeteco então? Temos, pode. Temos, sim. Então, tá bom. Muito obrigada. Um bom domingo.